No sábado passado, a gente começou um estudo que tem como título Um Mensageiro para os Netineus, ok? Vocês se lembram, alguém se lembra qual foi o nome principal que a gente utilizou e falou que é o mensageiro dos Netineus, o primeiro anjo? Se alguém se lembra, pode ligar o microfone e falar. Michael Moore? Michael Moore, alguma coisa assim? Exatamente, muito obrigado. A gente deu o nome do Michael Moore, também não sei se pronunciou bem, mas é mais ou menos isso. E ele é um cineasta, sim, é um homem que escreve, produz e dirige documentários e é conhecido por ser liberal, politicamente, por ser também ativista político, por ser contra um lutador contra a mudança climática, por ser um lutador pela igualdade, anticapitalismo, entre outras coisas. A gente também mencionou o nome de uma mulher, também sendo representante de uma mensageira para os netineus. Alguém lembra quem é essa mulher? O nome dela geralmente como é muito comprido, a gente fala as primeiras letras do nome dela. Três letras. Quem é? Quem lembra? Eu vou desenhar aqui por aqui. Alessandra Ocasio-Cortez. Isso aí, Alessandra Ocasio-Cortez, que a gente chama ela de AOC, muitas vezes. Sim, é como ela é conhecida. Muito bem. Deixa eu ver se eu consigo aqui copiar isso. Acho que não. Ok. Exatamente. Então, você está falando da Alessandra Ocasio-Cortez. Eu queria dar mencionar um detalhe para vocês sobre os nomes deles. Só um pensamento. Bom, Michael, deixa eu ver aqui, na verdade, aqui embaixo. Michael é Miguel, em inglês. Dá o mesmo nome que Miguel. Quem tem esse nome? Quem tem esse nome na Bíblia? Quem se chama Michael? Em Apocalipse, mais especificamente 12. Cristo. É Jesus, justamente, é Cristo. Miguel significa quem é como Deus, ou semelhante a Deus. Significa alguém que é semelhante a Deus. Tá? Isso é que significa o nome Michael, Miguel. Agora, o sobrenome Moore é interessante e significa, deixa eu ler aqui para não errar, em inglês, uma área de terra não cultivada. Tá? Um pedaço de terra que não foi cultivado. Eu vou explicar por que isso é interessante agora. Pedaço de terra não cultivado. Deixa eu ver como é que faz. Não cultivado. O que a gente estava vendo no sábado passado é que uma comparação entre as linhas sacerdotes e a linha dos netineus. Estamos vendo que como a gente tem um mensageiro do primeiro anjo, eles também têm um mensageiro do primeiro anjo. Quem é o nosso mensageiro do primeiro anjo? Eu vou colocar aqui a linha dos sacerdotes e os netineus em paralelo.
Nossa linha dos sacerdotes começa em que ano? Opa. Cadê? Todo mundo sabe, gente, em que ano começa a linha dos sacerdotes, certo? Verdade, gente. É 1979, sim? 1979. Tá dando para ver bem o Paint? Tá chegando? Aí pode me dar um feedback? Sim, dá para ver sim. Ok. 2001, certo? 2014, como o ponto no meio, e 2019 com o fechamento da Porta Araça, e 2021 com a segunda vinda. A gente está usando esse modelo, o modelo da agricultura. A gente pode dizer que isso aqui é o arado, certo? Arar. É uma cor muito boa. Bem, arar. Esse período aqui, esse período é chuva temporã. Esse período é chuva seródia. E esse período é a colheita. Para os sentineus, quando é o tempo do fim? Quem lembra? (2014) Isso aí, 2014 é o tempo do fim para eles. Eu escolhi nem preto. 2014 é o tempo do fim. E sucessivamente, assim. Então, 2019 é a chuva temporã. 2021 começa a chuva seródia para eles. Na lei dominical, começa para eles a colheita e termina no período do fechamento da Porta Araça. Bem, a gente pode pegar tudo isso aqui e transferir para lá embaixo também. Ok, então, hoje eu quero que a gente vá um pouco mais longe nessa comparação dos sacerdotes com os netineus, para aprender um pouco mais sobre os nossos mensageiros e os mensageiros deles. Queria comentar um pouco mais sobre Alexandre Ocasio-Cortez. A gente mencionou que ela é uma deputada por Nova York, perdão, sim, deputada, representante por Nova York, que é também ativista política de esquerda, conhecida por ser parte do Squad, de um grupo de mulheres liberais progressistas entre os democratas. É que estão escrevendo aqui no chat, vou ficar mais de olho no chat. Ok, e uma coisa que também queria que a gente lembre, a gente falou sobre Michael Moore, que queria mencionar é o nome dela. Ela se chama Alexandria, perdão. E a gente sabe esse significado por causa de Atos 27. Alexandria vem de Alexander, ok? É o feminino de Alexander. O que significa Alexander? Significa protetor do povo, tá? E esse é o nome, é o mesmo significado do navio da Alexandria, ok? Que é Estados Unidos. Então, Alexandria, Ocasio, não está certo
mas provavelmente vem de uma palavra de origem espanhol, que é ocasión, que significa um momento no tempo. Basicamente é um momento no tempo. E cortés é uma palavra em espanhol que significa basicamente gentil ou amável. Amável aqui, para não confundir com amável. Então, de fato, também o nome dela é interessante, significado, que estamos fazendo o que a gente faz com todos os profetas, certo? A gente vê o significado dos nomes dos profetas e vê que está relacionado com a, a, a obra que eles têm a fazer. A gente analisou um pouco a obra do Michael Moore nessa primeira dispensação do arado, porque a gente está dizendo que ele é o primeiro mensageiro para os netineus. A gente viu o que ele fez em 2018. Ele lançou um documentário. Qual documentário foi que ele lançou em 2018? Me lembra? Fahrenheit 11/9, que fala sobre Trump, sobre as eleições do 9 de novembro de 2016 para Donald Trump. Isso foi em 2018 e foi de setembro até outubro, que é o mesmo período que aconteceu o Clamor da Meia-Noite, tá? A gente pode fazer um paralelo com o que aconteceu no Clamor da Meia-Noite em nosso tempo. Esse seria o Clamor da Meia-Noite, na verdade não, a formalização da mensagem da primeira dispensação para os netineus aconteceu ao mesmo tempo que o nosso Clamor da Meia-Noite. Seria como a revista Tempo do Fim para eles. Ok? Porque preciso que a gente veja aqui, não vou desenhar porque ficaria muito difícil, é que a gente está comparando o período de arado deles, nosso período de arado com o período de arado deles, e ao mesmo tempo a gente compara a nossa colheita com o arado deles, porque é o mesmo período. Não, perdão, a nossa chuva temporã com o arado deles, porque é o mesmo período, 2014 a 2019. E a gente precisa lembrar que, enquanto a eventos externos, tanto sacerdotes quanto levitas e netineus, estamos vivendo todos a mesma experiência ao mesmo tempo. Os eventos externos nos testam, nos provam a todos ao mesmo tempo, porque acontecem, obviamente, no mesmo tempo. Então, isso também é interessante a gente lembrar. A gente falou da falsa fonte de informação, que era The Trump Prophecy, a profecia do Trump, aquele outro documentário da Liberty University, do Jerry Falwell Jr., como sendo falso clamor da meia-noite, quando esse seria o verdadeiro clamor da meia-noite, vamos dizer, entre aspas, para os netineus. Mas, enfim, não quero perder muito tempo em repasso, porque a gente tem umas informações que quer ver hoje. Não quero fazer também não atrasar demais o almoço de vocês. Então, o que quero que a gente veja é, a gente tem um mensageiro e aí ninguém que está contra o mensageiro. Sim? Nesse tempo era Jeff Pippinger, era nosso mensageiro, e que está contra a oposição é a Igreja Adventista, a mensagem de Laodiceia, da Igreja Adventista. Não a Laodiceia, a forma de entender as coisas da Igreja Adventista. Aí a gente sabe que temos um aumento de conhecimento, certo? Que se dá em 1991. E temos a formalização da mensagem que se dá em 1996 com a revista Tempo do Fim. Acontece o mesmo com os netineus.
eles têm também um momento de conhecimento e uma formalização da mensagem. A gente viu que tanto para os netineus quanto para nós, como sacerdotes, a formalização da mensagem, ela que acontece aqui, conecta os eventos de 2016 e 2014, explica explica esses eventos passados. O que o Michael Moore faz é pegar uma crise de água que teve em Michigan, em Flint, para comparar com o que fez o governador de lá com o que fez Donald Trump, ou com o que faz Donald Trump. Então, ele pega essa crise de água com a General Motors, que a gente falou em Flint, Michigan. Ele vai falar da eleição de Trump em 2016, e tudo isso vai explicar no documentário de 2018. A revista Tempo do Fim faz uma coisa semelhante. Ela vai falar de da 1140, como tendo se cumprido em 1979, mas sendo que está falando da queda da União Soviética, nos leva do período 89 e também 91, que foi quando caiu completamente. E a mensagem, a gente sabe, a mensagem da Anciates fez a mesma coisa. Nos levou em 2018, nos levou até 2016 para compreender as eleições de Donald Trump, e também nos levou a 2014 a entender várias coisas, como a toma do Senado por parte dos republicanos, que faz uma mudança de liderança dentro do Partido Republicano, perdão, dentro dos Estados Unidos também. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma mudança de liderança internamente. Que mudança de liderança é? Quem era o líder primeiro? Antes de 2014? Internamente, para nós sacerdotes. O Jeff. O Jeff, exatamente. Então, o Jeff era o líder. E agora temos um novo líder, que quem é? É o Parminder. Tá? Em 2014, as linhas nos mostram que temos uma mudança na dispensação e no liderazgo, que agora o Parminder vai ser o novo líder apontado por Deus. E ele traz a mensagem, como nós sabemos, de tempo em 2012, que fala sobre 2014. Isso faz dele claramente um novo mensageiro que Deus está escolhendo, levantando para trazer uma mensagem. Só que o que acontece? Alguém percebe que está acontecendo isso? Ou pelo menos o movimento, de forma geral, percebe essa mudança de liderança? Não percebe, certo? Naquele momento, o chefe continua aos olhos de todo mundo sendo líder, o que não significa para Deus, para mim era o líder, mas ninguém percebe isso até 2018, que até vem explicar para a gente. Ok, para os netineus, isso quer dizer que acontece a mesma coisa. Assim como tem uma mudança de liderança para nós na dispensação da chuva seródia, a gente tem uma mudança de liderança também para os netineus na dispensação da chuva seródia. Estávamos dizendo que os mensageiros eram Michael Moore e Alexandre Ocasio-Cortez como símbolos, mas é todo esse movimento anti-Trump, liberal, democrata, etc. Eles são os líderes, ou eles são o movimento. Vamos colocar só Michael Moore e AOC como símbolos. Eles também deixam de ser os líderes, mesmo
que não seja tão simples de ver, assim como não foi para nós, tem que ter uma mudança de líder. E eu queria trazer esse estudo porque a gente está em 2021 já, a gente já está em banho. Nossa segunda vinda, mas para os netineus, é a chuva seródia. E eles vão ter uma mudança de liderança. E isso é relevante para nós também. Porque quem será que vai ser o novo líder? O segundo anjo para os netineus? O movimento? O movimento, por quê, Lara? Porque agora a gente vai dar a mensagem que eles não têm, digamos assim, aperfeiçoar a questão da igualdade. Agora quando? Vai ser no decreto dominical, né? Mas assim como em 2014 eles não viam o Parminder como líder, mas ele já era. Exatamente. Essa é a lógica que eu quero apresentar. O segundo anjo para os netineus, ou mesmo que não percebam, tem que ser o movimento nosso. Mesmo que a gente não esteja numa mensagem, assim como o Parminder não era percebido também não, diretamente, nós temos que ser o movimento, porque quem vai fazer a colheita deles e falar para eles sair dela povo meu, somos nós. Nós que vamos falar para eles sair dela povo meu. Vai ser nesse tempo. E também tem essa questão da diferença entre os sacerdotes e os levitas, perdão, e os netineus, porque a colheita deles é quando eles se juntam ao movimento, enquanto a gente formou o movimento, certo? A gente teve esse clamor da meia-noite, sair dela por meu quando? A gente teve aqui em 2018, sair da mentalidade de Laodiceia. Aí veio a Tesla falar, sair dela. Sair dessa mentalidade de Laodiceia conservadora, do conservadorismo protestante apóstata, tá? Deles no tempo da colheita. E quem vai falar para eles sair dela por meu é nós. Então, o que a gente está dizendo aqui, a partir de 2021, desse ano, os mensageiros para os netineus temos que ser nós. O que a gente está fazendo aqui é comparando e contrastando a linha dos sacerdotes com a linha dos levitas. A gente pode dizer que é a Igreja Adventista, o remanescente e os Estados Unidos, tá? De alguma forma. Atos 27, por exemplo, nos permite comparar essas duas linhas. Na verdade, todo mundo consegue ver que sacerdotes não é o mesmo que a Igreja Adventista, nem os netineus é o mesmo que os Estados Unidos. Na verdade, os sacerdotes, em Daniel 2, são representados como uma rocha que é tirada da montanha. Todo mundo lembra? Daniel 2? Daniel 2 apresenta uma rocha que é tirada da montanha. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar uma cor. Tem uma montanha, certo? Daniel 2. E dessa montanha sai uma rocha. Essa rocha, a quem representa? Alguém sabe? Quem representa essa rocha que sai? Movimento? Essa rocha representa o movimento, 144 mil, para ser mais específico. E a montanha, quem representa? A instituição adventista? Exatamente, a Igreja Adventista. Então, essa rocha são 144 mil, o movimento. E a montanha representa a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, a gente tem essa divisão
que acontece? Agora, na estátua, eu não vou ensinar a estátua aqui porque vai ficar difícil. Ou sim. Na estátua, a gente tem também uma separação. Quando a rocha bate na estátua, ela... Daniel usa a palavra... Qual é a palavra que usa Daniel? Português. O mesmo que se faz com o trigo, tá? Aí lembra da palavra? O que você faz? Malhar. Malhar, exatamente. Usa a terminologia de agricultura como se estivesse malhando a rocha, tá? E quando você tem malha, você separa a palha do grão, ok? Então, tem essa ideia também. E mais do que isso, Daniel diz que o vento leva a palha. O vento leva o pó da rocha, como o vento do verão leva a palha da malhação, tá? Porque no verão é a colheita. Ok, enfim, ok, estou querendo dizer, está sendo um estudo de Daniel 2, sem ter muito tempo para explicar. Para aqueles que não entendem muito bem, aconselho ver os estudos do Daniel 2 do Parminder, ele fez em 2019 aqui. Então, o que acontece? Dos etnios da estátua também tem um remanescente. Perdão, do reino de Satanás, que é a estátua, tem um remanescente, que são os netineus. Daí 11 se chama Edom, Moab e Amon. Sim, daí 11:41. E isso que a gente tem, na verdade. Não é a linha igreja adventista e a linha dos Estados Unidos, são as linhas dos remanescentes. A linha dos 144.000, os sacerdotes, e a linha dos netineus. Isso que a gente está comparando e contrastando aqui. Tudo bem? Alguém tem uma pergunta? Deu para entender esse ponto? Se alguém não entendeu, por favor, pergunta que eu tento fazer mais claro. Bem, certo. Ora, por que será que Michael Moore vai ser passado por alto? Porque, assim como o chefe foi passado por alto. Michael Moore, ele é uma pessoa liberal e progressista, mas ele é uma pessoa religiosa também, ok? Vocês sabem, então a gente está falando que Michael Moore, nesse período, 2014 e 2019, ele é a boa fonte de informação para os netineus, e os netineus precisam seguir ele. A gente diz que a má fonte de informação são aqueles da direita, os conservadores. A gente pode pensar, por exemplo, na Fox News, que a gente sabe que é um símbolo de tudo que está errado nos Estados Unidos como fonte de informação. Sean Hannity é um dos apresentadores principais da Fox News. Ele é católico, ok? Ele é conservador e ele é pro-Trump. Agora, Michael Moore e o AOC também são católicos. Só que eles não são conservadores e são anti-Trump, na verdade. Como assim? Como pode ser os dois, ser todos eles católicos, mas ao mesmo tempo tem uma visão tão distinta da política? Alguém sabe? Fala, Pedro. Ou Lara, não sei quem mais. Não, e a pergunta, por que era a pergunta? Que por que são tão diferentes? Como pode eles terem duas opiniões opostas e serem católicos sobre Trump, por exemplo? Bom, eu não saberia dizer o porquê, mas eu diria que não só acontece no catolicismo. Acho que toda religião tem sua ala progressista e a outra ala mais conservadora. Mas não sei se tu quer falar dos papas ou alguma coisa assim. Mas, enfim, não sei o porquê, realmente. É basicamente isso que eu queria falar. Tem estudos que a CETES também tem apresentado que demonstram que dentro da Igreja Católica há uma divisão também, há duas fontes de informação.
eles têm a ala progressista, como falou Pedro, e a ala conservadora. O Papa Francisco é da ala progressista, ou liberal, se a gente pode chamar. E o Bento XVI, que foi o Papa que em 2013 deixou a liderança também, ele é da ala conservadora. Só que aqueles conservadores dentro da igreja continuaram sendo conservadores e consideraram o Bento XVI o Papa. Enquanto os liberais ficaram felizes com Francisco e apoiam o Francisco. Tá? Então, enfim, eu quero dizer, Michael Moore e eu, OC, mais especificamente quero me centrar agora em Michael Moore. Ele é um aliado do Papa, abertamente. Ele é católico e ele é dos católicos progressistas. Ele conheceu Michael Moore em 2018, o Papa Francisco. Tem uma conversa com ele, na qual ele fez umas perguntas para o Papa Francisco. Ele perguntou se ele achava que o capitalismo era ruim. O Papa Francisco falou que sim. Perguntou se ele achava que tinha que ter políticas de cuidar do meio ambiente. Ele falou que sim. Fez perguntas sobre igualdade. O Papa Francisco falou que acredita. Devia ter umas piadas entre eles. O Papa Francisco pediu para o Michael Moore rezar por ele, orar por ele. O Michael Moore falou, não, você ora por mim. Enfim, e o Papa falou que não ia orar por ele, mas falou para continuar fazendo filmes, continuar fazendo documentários. Então, o Papa e o Michael Moore estão no mesmo lado. E o Michael Moore é um desses católicos liberais, progressistas. O Papa Francisco é o problema para eles. E o problema é que na lei dominical, sendo que a Igreja Católica, o Papa Francisco, o movimento dele, são a contrafação desse movimento, como a gente tem visto em alguns estudos, eles vão sair também a fazer um chamado para os netineus no período do decreto dominical. O Papa Francisco agora está conquistando, assim como a gente está indo para a igreja primeiro, conquistando a igreja, ele está tentando conquistar a igreja católica primeiro, para poder ir depois aos netineus no tempo do decreto dominical e trazer para eles. O problema é que Michael Moore e eu, sim, os dois são católicos e já estão do lado deles. E nesse momento, a gente vai se confrontar com pessoas como o Papa Francisco, Michael Moore, eu sim, que por mais que sejam liberais, que sejam progressistas, eles não têm a mesma mensagem que a gente tem. A CIATES tem estado mostrando como essa contrafação na Igreja Católica não traz verdadeira restauração. A gente sabe, por exemplo, que o Papa Francisco, ele ainda se sustenta muitas políticas sexistas dentro da igreja. Faz pouco tempo, o Vaticano emitiu um decreto meio que escondido, junto com outros decretos, de uma só vez, declarando que vai ter um castigo, uma disciplina, né? Acho que é até expulsão a todo aquele que ordenar uma mulher para ser sacerdote, acho que até diácono. Por exemplo, a gente sabe que ele também fez emitiu um comunicado dizendo que os padres não podem abençoar a união homossexual porque não podem abençoar o pecado. Sim? Então, eles não têm a mesma visão de igualdade que a gente tem. E esse é o ponto que eu mais queria trazer. Estou comparando aqui, lembrando que os netineus não são nossos líderes.
ou talvez não são nossa referência. Não é para eles que a gente tem que ver, olhar para aprender sobre igualdade. A gente tem uma mensagem de igualdade que é muito mais profunda que a deles. Quando a gente compara, por exemplo, o Michael Moore e a AOC, o aspecto deles, vocês vão ver uma Alexandra Ocasio-Cortez completamente arrumada, maquiada, vestia de certa forma, com brincos, etc. E dessa forma é que ela consegue ser uma figura pública. Quando vocês olham para o Michael Moore, um cara completamente relaxado, que não se arruma, quase não corta a barba, mas ele é muito mais bem sucedido que a Alexandra Ocasio-Cortez. Então, dentro desse mundo dos netineus, existem muitos conceitos sexistas que a gente não aprova, que a gente não concorda, que a gente tem que ensinar, vai ter que ensinar para eles a forma correta de fazer as coisas. A gente segue, assim, nas redes sociais, eu me incluo, vários desses netineus. A gente, às vezes, reposta as frases deles como se fosse sendo uma referência. Mas a gente não pode esquecer, especialmente agora que a gente chegou no ano 2021, que os líderes dos netineus, o segundo anjo e o terceiro é o movimento, ok? Que nós temos uma mensagem para dar para eles e não eles para nós. Está na hora de a gente entender que eles não estão no mesmo lado que nós, senão que eles estão se tornando cada vez mais nossos inimigos. É porque isso que eles vão ser, nosso pior inimigo ou nosso pior ameaça no tempo da lei dominical não vai ser para os netineus Trump. Os netineus já rejeitaram Trump para o tempo que chega a lei dominical. Já estão contra ele. A nossa ameaça, a nossa competência vai ser essas pessoas, Michael Moore, AOC, Papa Francisco. Então, a gente precisa estar ciente dessas coisas e começar a se posicionar de forma de acordo com isso, tá? Vocês conseguiram acompanhar até aqui? Alguém tem uma pergunta? Gostaria de fazer algum comentário sobre isso? Tu pode acrescentar mais em relação à maior ameaça? Tu disse que a maior ameaça é o quê? Nossa maior ameaça no tempo da lei dominical, sim? Quando a gente for acolher os netineus, não vai ser o Trump. Me refiro com relação a essa competência pelas almas, entendeu? A gente vai salvar as pessoas e as pessoas vão ter que escolher entre os netineus, vão ter que escolher entre nós ou Francisco, Michael Moore, AOC, entende? Porque os netineus já estão do lado certo das fontes de informação. Eles já sabem que Trump é o inimigo, tipo, que é ruim. Você entende? O que eles vão precisar escolher naquele tempo é entre nós e Francisco. Mati, tem uma pergunta, mas agora com essa declaração do Papa Francisco criticando não, mas proibindo casamento gay na Igreja Católica, enfim, não teve uma reação de Michael Moore e de AOC, porque teve vários apoiadores, e eles foram críticos e pessoas assim que se decepcionaram muito com ele, demonstraram isso de uma maneira bem clara. Eles não tiveram nenhuma fala em relação a isso. Não sei se tu viu algo. Sim. Eu não vi nenhuma reação deles, da AOC nem do Michael Moore, a respeito disso. Para quem não sabe, a Itália está passando leis, ou está com uma proposta na Câmara, anti-homofobia, que legislar sobre que seja um crime a homofobia em certos aspectos. E o Vaticano está protestando com isso, está dizendo, porque que acontece? O Vaticano está dentro da Itália e tem que seguir as leis da Itália em muitas coisas.
Então, o Vaticano está dizendo, vocês não podem impor isso, está se resistindo a essa imposição. Eles estão dizendo que vai restringir a liberdade religiosa deles, isso. E que isso viola o tratado de, acho que é Tolentino, um tratado muito antigo, enfim, não me lembro, que falava, que estabeleceu a divisão, os direitos que ia ter o Vaticano e a Itália sobre eles. Aí alguém falou, Tia Joana, Matias, você pode citar um exemplo daquilo que não se deve postar porque estaria imitando os netineus? Eu não posso fazer isso. Por quê? Eu vou explicar por que eu não posso fazer isso. Eu mesmo, quando pergunta para o família o que pode fazer, o que não pode fazer, ele sempre vai dar uma resposta na coisa como você precisa aprender o princípio de que está bem e que está mal, então você precisa aplicar, porque dependendo do contexto, pode uma mesma coisa pode estar bem ou mal. A gente sabe que ainda os netineus precisam ver a esses mensageiros, precisam confiar nesses mensageiros. As pessoas que estão no mundo, por exemplo, minha família, eles precisam se alimentar dessas fontes ainda. Precisam começar a ver a diferença e as coisas ruins do Papa, lógico, e as inconsistências do Michael Moore, mas ele é uma fonte que ainda eles têm que se alimentar. Então, depende de com que intenção eu compartilho essas coisas. Se eu compartilho essas coisas para os netineus, é uma coisa. Agora, se eu estou me alimentando sem filtro dos netineus, pensando que eles são minha fonte de informação, isso já está errado, já é perigoso. Aqui o Daniel falou o Tratado de Latrão, de 1929. Eu acho que é isso, Dani. Muito obrigado. Então, de fato, depende disso. Ele ia dizer de qual seja a intenção e com... Por exemplo, isso já vou falar uma opinião minha. O Papa Francisco, a gente sabe bem claro que ele é a contrafação, certo? E que ele não tem a mesma posição que nós com respeito à igualdade. Eu não citaria o Papa Francisco nas minhas redes sociais, porque isso pode confundir as pessoas. Por mais que a frase seja legal, é o mesmo que se eu citasse o Fox News, porque ele falou alguma coisa legal, entende? Eu não vou fazer isso. Por mais que seja certo o que ele está falando, o Fox News, eu não vou citar porque isso pode confundir as pessoas que estão vendo o que eu estou postando. Bem, esse seria meu comentário sobre a pergunta da tia Joana. Alguém tem outra pergunta, um comentário? Irmão Matias? Sim. Licença. Uhum. O irmão falou uma frase que me chamou muita atenção. O senhor disse assim, que nós vamos salvar os netineus. O senhor poderia dizer de uma forma bem objetiva, assim, já que o senhor disse que os netineus eles são liberais e progressistas, qual a mensagem que nós levaríamos para ele de uma forma bem objetiva? Uhum. Primeiro, a gente ainda não tem formalizado essa mensagem, então não posso ser tão objetivo e tão claro quanto eu gostaria, quanto a irmã acho que está querendo. A gente precisa esperar a formalização da mensagem para saber exatamente o que a gente vai levar, em quais palavras a gente vai levar. A gente vai levar toda a nossa mensagem. Isso eu posso dizer, sim, com certeza. A gente vai falar de tudo o que nós aprendemos até aqui. O que eu poderia dizer, sim, também, que a gente sabe, é que essa mensagem tem a ver com igualdade. E com igualdade que vai além do que eles entendem. A gente não vai ser mais conservador que eles, nessa perspectiva social de igualdade. A gente vai ser mais extremista que eles, enquanto igualdade. Isso sim eu posso dizer. Porque eles, sendo o primeiro anjo para os netineus, assim como João Batista não entendia
a natureza do reino de Cristo, assim como o Guilherme Miller não entendia a natureza da segunda vinda, como Moisés não entendia e matou o egípcio, os netineus também não entendem a natureza do primeiro anjo, que eles estão procurando um governo terreno, um reino terreno, estão procurando, e um reino onde também onde não existe uma igualdade tão clara como a gente acredita. Então essa seria a minha resposta que eu posso dar agora. Pedro, o que você queria falar? Não, tu falou. Quando estávamos em procura daquele vídeo, lembra? Eu me topei com a frase que ela usa, utopia socialista, lembra? Mas é isso, a natureza do reino. Eles não conhecem a natureza do reino. Mas uma coisa em relação a essa mensagem para os netineus, a tese ela deu uma pista no último perguntas e respostas que teve com o Parminder, o segundo que eles fizeram juntos agora, foi há poucas semanas. Então dá para ver isso. E ela comenta que o que unifica o papado, as igrejas protestantes e a igreja adventista que vai cair, são as questões sobre gênero. E nisso, a nossa visão sobre igualdade, que não é igual, tem muitas coisas semelhantes com os liberais, mas não é totalmente igual com os outros. E para isso a gente precisa construir toda a mensagem. Então é uma fonte interessante ir até esse vídeo para procurar. Verdade. Obrigado, Lara. Tem aquele vídeo que ela fez um quiasmo, né? Do início da história do mundo com o fim. Ela fala sobre Adão e Eva, que é um pecado de gênero, Caim, que é o pecado de adoração, e Noé, que é o pecado de racismo. E o quiasma seria racismo no tempo dos mileritas, adoração no tempo 88, lei dominical, e gênero, finalmente, em nosso tempo. Então, a gente sabe, sim, que o teste é sobre gênero, e o gênero, o texto já falou claramente que inclui sexismo e homofobia. Tá? Então, isso a gente sabe que isso vai acontecer. O Matias, meu querido, posso fazer uma pergunta? Por favor. É uma dúvida que eu tenho em relação aos protestantes liberais. Às vezes eu vejo alguém assim, né, protestante liberal, tem até um pastor que eu vi esses dias um vídeo dele, e eu fico tão admirada assim com o conhecimento que ele tem em relação a sexismo, né, falando de homofobia, de racismo, e o que ele prega na igreja, né? E ele fala em relação ao reino de Cristo, né, como que vai ser esse reino, e ele já vai pegando desde aqui. Eu fico pensando o que eu vou ensinar para ele, né? Parece que a impressão que eu tenho é que ele, de uma outra maneira, entendeu também a parábola, porque ele fala que Jesus era, como hoje ele diz, preto, pobre e periférico, né? E baseado no que ele entendeu, vendo Jesus como uma minoria, ele fez uma comparação com o que precisa ser feito hoje, entende? Bem, é uma boa pergunta. Eu estou falando dos netineus no sentido de grupo, certo? Agora, entre eles, alguns têm mais conhecimento, outros têm menos conhecimento, certo? Talvez, pelo que a irmã está dizendo, esse pastor parece que entende muito bem muitos princípios. Eu acho que vamos supor que ele entende metodologia de parábolas, por mais que não seja tão profundo que nós. Vamos supor isso. E que ele entende igualdade igual que a gente, tá? Porque nós somos, eu me aventuraria a dizer que nós não somos os únicos que acreditam em igualdade tão profundamente. Tem pessoas no mundo que são bem estritas com a igualdade, também, igual que nós. Enfim, então vamos dizer que ele entende parábolas e entende igualdade bem. O que ele não entende é que Jesus está vindo, tá? E que o que ele precisa procurar não é mudar esse mundo atual, senão o mundo futuro. Isso é o que ele não entende. Que Jesus vai vir, que a gente tem que se preparar para esse mundo futuro e trazer as almas para esse mundo futuro e não tentar mudar esse mundo presente. Tá bom? Então, acho que mesmo supondo que ele entende essas coisas, a gente tem uma mensagem importante que eles não têm, que eles não sabem. A gente não pode esquecer que a gente está fazendo uma obra em preparação à segunda vinda.
Tá bom? Seria a minha resposta, irmã Carla. Se alguém tiver mais uma pergunta ou um comentário, antes de a gente encerrar. Pedro, tá levantando a mão? É sem querer. Não, acho que era para dizer que a mensagem profética, como tu falou, é única, é vital para a salvação. Acho que não importa onde a gente for no mundo, eu entendo que a radicalidade da igualdade como Deus a vê, só esse movimento vai e consegue enxergar, seja em relação à estética das mulheres, o netineu, mesmo protestante, mesmo o que for, de onde for. Eles pregam muito bem a igualdade, têm uma capacidade de entender muitas coisas, mas elas ainda vão sexualizar demais a mulher. Os grupos que em breve vamos alcançar, como muitos do grupo LGBT, tem questões de sexualização que não é culpa deles, são vítimas desse mundo que tem sexualizado a mulher. E esse tipo de coisas são parte dos nossos princípios, que estão escritos nos votos até. Então, eu acho que tanto em questão de reformas como profecia, que é a nossa mensagem, a mensagem do terceiro anjo, vai ser muito abrangente. E todos vão ter algo que entender e aprender e se arrepender, eu acho. Seria a minha opinião em relação a isso. Concordo. Não, plenamente. A gente até tem mencionado isso já também, de forma clara em vários vídeos. Eles vão ter que aceitar o sábado, as reformas da alimentação, todas as reformas que a gente entende, porque tudo isso é parte da natureza do reino também. Ninguém vai matar animais para comer no céu. A gente vai descansar no sábado, suponho-nos. Enfim, ou pelo menos tem um teste de adoração, de obediência a Deus, que é o sábado. Muito bem. Então vamos encerrar aqui com uma oração. Agradeço muito pela participação, pelas perguntas e comentários. Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, obrigado por esse estudo, obrigado por nos iluminar e não nos deixar nunca em ignorância. Nos ajuda, Senhor, a compreender o tempo que estamos vivendo e a parte que temos a desempenhar. Nos ajuda a compreender como nos tornar a esperança da humanidade, como nos tornar essa mensagem viva, para levar paz, para levar a liberdade verdadeira e a tua mensagem de salvação a todas as almas que seja possível dentro da igreja e também nesse mundo. Te peço que fiques com cada irmã e irmão nesse sábado, que abençoes eles e que passem um lindo dia, que possamos aprender mais de ti. Tudo pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.